Começa agora mais um programa Despertar do Centro Espírita Amor e Caridade. Ele é nascido em Mineiros do Tietê, trabalhou no Banco do Brasil. Hoje é escritor, espírita e orador requisitado por todo o país. Conosco, Orson Peter Carrara. Sidney, telespectadores do Despertar do SEAC, é uma satisfação muito grande estar aqui para esse momento de diálogo e de divulgação espírita. Muito obrigado pela acolhida. Orson, nós vamos começar neste primeiro bloco falando sobre você. Já falamos que nasceu em Mineiros, hoje mora em Matão. Quero saber como é que você se tornou espírita. Essa é a pergunta mais fácil do programa, porque eu nasci espírita, Sidney. Meu avô já era espírita, meu avô foi integrante da equipe que fundou lá na pequena Mineiros do Tietê, o Centro Espírita Francisco Xavier dos Santos. Então, desde pequeno, desde menino, desde criança, estou envolvido com a doutrina espírita através do trabalho dos meus pais. E como é que você começou a trabalhar ou se ligou à cidade de Matão? É uma longa história, porque eu estava no Banco do Brasil e a casa editora O Clarim precisava de um funcionário contratado para exercer a função de assessor de imprensa. O convite foi feito e nós acabamos nos transferindo para Matão. Estamos lá há 15 anos. Ficamos 6 anos trabalhando na casa editora O Clarim e atualmente exercemos a função de editor à distância pela internet. Estamos desligados do Clarim, mas continuamos trabalhando pela divulgação espírita. Estamos lá há 15 anos. Eu sei que você está, de uma certa forma, emocionalmente ligado ao Clarim, porque estive lá há poucos dias e encontrei seu filho lá. O Cássio, meu filho, um dos filhos, trabalha lá agora na editora O Clarim e tem feito um trabalho bom. Ele escreve muito bem, gosta de escrever, né? Tem um amigo que diz, brincando naturalmente, que a evolução, o princípio da evolução existe mesmo, que o filho é melhor que o pai, escreve melhor que o pai. É discutível, porque todas as pessoas gostam muito das suas palestras e dos seus escritos. De onde surgiu a ideia de se tornar escritor? Desde menino, Sidney, eu sempre gostei de escrever. Quando era garoto, estava ainda nos primeiros anos dos bancos escolares, os telespectadores mais maduros vão se lembrar disso. Dentro da embalagem do sabonete vinha uma cartolina pequena no tamanho do sabonete. E eu sempre via meu pai, quando era menino, escrever frases de André Luiz ou trechos do Evangelho com poucas palavras, escrevia naquelas cartolinas que vinham dentro da embalagem do sabonete. E depois, quando eu aprendi a escrever, me alfabetizei, eu copiava meu pai. Então eu escrevia frases curtas dos livros de André Luiz, por exemplo, Agenda Cristã, e outras frases de Jesus, por exemplo, em frases curtas, escrevia nessas embalagens, nesta cartolina do sabonete, e distribuía na classe. E daí surgiu o desejo de escrever. E eu sempre gostei muito de escrever, porque sempre li muito, estimulado pelos meus pais, que sempre foram grandes estudiosos da doutrina espírita. A história de orador espírita parece-me que surgiu de um acontecimento assim inusitado na sua vida. Não sei se você vai se lembrar. Quando você foi encarregado de fazer alguma coisa na sua classe e parece que não deu muito certo. Pois é, essa é uma história muito engraçada, descontraída. Olha, eu não achei engraçada, não, achei triste. Foi viu? Sofrida. Né? Sofrida. Vê se você doura um pouco a pílula para nós aqui. Pois é, a minha professora, na 4ª série daquele tempo, chamava-se ensino primário, né? Ela dizia, eu tinha 10 anos de idade, nasci uma criança muito retraída, uma criança tímida, tinha dificuldade de relacionamento. E aos 10 anos de idade, a minha professora normalmente me escalava para ler o ditado. Todo mundo vai se lembrar do ditado. Era aquela... João e Maria foram à fazenda da vovó, ponto. Na outra linha, parágrafo, travessão. Vovó, tem doce de leite? Interrogação. Então eu lia isso para os outros colegas escreverem. Morria de vergonha, ficava vermelho como um pimentão, mas obedecia a professora, tinha que ler o ditado. Porque a professora dizia que eu tinha uma boa dicção, que eu falava bem, pronunciava bem as acentuações, as pontuações, as paradas respiratórias da vírgula, por exemplo. Aliás, até hoje, né? E gosto muito de falar em público, né? E por causa disso, ela me escalou para representar a escola, o grupo escolar Antônio Ferraz, de Mineiros do Tietê. Naquela época, só tínhamos o grupo escolar Antônio Ferraz na cidade. A cidade, na época, tinha 5.000 habitantes. Eu fui pesquisar no site do IBGE.
Hoje está em torno de 14 mil habitantes, é uma cidade pequena. E ela me escalou para representar a escola numa solenidade cívica, coincidente, próxima ao aniversário da cidade. E ela me fez decorar uma frase. Durante a semana ela me treinou e eu decorei a frase, fiquei bom naquilo. A frase era: vamos iniciar a cerimônia cívica, cantemos o hino à bandeira. Só isso. No dia da cerimônia, a cidade inteira, ou pelo menos a maioria da população, estava na Praça do Jardim, a Praça Dom Pedro II, onde fica a igreja matriz da cidade, e colocadas as cadeiras na Praça do Jardim e um microfone de pedestal no piso de acesso à entrada da igreja matriz. As cidades interioranas, normalmente as igrejas têm uma escada de acesso, as pessoas ficaram sentadas ali embaixo, lá em cima foi colocado o microfone de pedestal. Seria posteriormente formada uma mesa com um cerimonialista, seriam chamadas as autoridades para compor a mesa. Mas antes, o garotinho aqui representando a escola, com 10 anos de idade, em 1970, quando o Brasil não perdeu de 7-1, nós estávamos lá. E a professora pediu: pode subir, garoto. Eu subi as escadas, com um uniforme característico, calça azul marinha escura curta, camiseta branca com o emblema do estado de São Paulo à direita. E ela falou: pode falar, menino. E eu falei: vamos iniciar a cerimônia cívica, cantemos o hino à bandeira. Houve um silêncio absoluto na plateia. Mas antes disso, na sexta-feira, ela havia me dado a letra do hino à bandeira, com a seguinte observação: leve o hino no bolso, se ninguém cantar, você canta. E quando fez aquele silêncio geral, constrangimento geral, eu olhei para a professora lá de baixo e falou: cante, 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 menino. E eu falei no microfone, a primeira vez que eu falava no microfone, eu esqueci. Foi uma gargalhada generalizada do povo reunido ali. Quando eu esqueci, ela começou a subir as escadas com o seu rosto bravo e eu saí correndo. E ela correu atrás de mim e não sei o que aconteceu porque eu não me lembro. O fato é que esse acontecimento me travou psicologicamente na adolescência. Mas através da doutrina espírita, da convivência na doutrina espírita, nós desenvolvemos esse gosto de falar em público. E hoje eu adoro falar em público, me realizo falando em público. Mas então teve um efeito contrário? Teve um efeito contrário. Eu poderia ter ficado gago, né? Mas parece que o efeito foi o contrário. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco voltamos para saber mais sobre Orson Carrara. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do Espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta com o programa Despertar. Hoje com Orson Carrara, orador, escritor espírita. Aliás, Orson, você hoje não é apenas um orador, um escritor ou um editor. Você é um líder espírita que divulga a mensagem espírita por todo o Brasil e além do Brasil. Parece que a divulgação está no sangue. Eu gosto mesmo de divulgar. A doutrina espírita me causa um entusiasmo interior muito grande, Sidney. Daí o gosto de escrever, o gosto de falar em público. Eu sinto dentro de mim um desejo ardente de provocar o interesse das pessoas pelo conhecimento espírita. Então, tudo que eu fico sabendo, que é algo que me chama a atenção, eu tenho essa vontade de escrever e de divulgar. Vamos falar um pouco dos seus livros. São 15 livros por enquanto? 15 livros. Será que você se lembraria, assim, daqueles que mais chamaram a sua atenção, daqueles que mais foram lidos, enfim, os que se destacaram na sua mente? Sim. O primeiro livro, Causa e Casa Espírita, foi, digamos, um treinamento.
Depois veio Espíritos, que causou uma repercussão muito grande. Até hoje me surpreendo com o interesse que esse livro gera. O título do livro é Espíritos, quem são, onde estão, o que fazem, por que nos procuram. Daí para frente vieram o livro Médiuns, Reencarnação, e um livro que me deu muita alegria, considero o meu melhor trabalho, é A Alma do Espiritismo, proveniente de uma frase de Kardec que está na Revista Espírita de dezembro de 1868. Porque Kardec afirmou, dirigindo-se aos espíritas numa palestra, que a caridade é a alma do Espiritismo. Esta frase me saltou aos olhos para estudar a caridade, estudar a palavra alma, estudar o Espiritismo. São três palavras ligadas, conectadas entre si com perfeição. E saiu esse livro que me exigiu uma pesquisa muito intensa, inclusive reproduzindo uma entrevista que Allan Kardec fez com o espírito Vicente de Paulo, que esse livro me deu muitas alegrias. O mais recente é o Educação do Desejo, que está partilhado com outros 10 autores, inclusive com 3 psicólogos, analisando esse sentimento que brota, né? Capaz de construir hospitais, universidades, e dirigir a educação e também capaz de promover as tragédias todas, né? O desejo que surge e que precisa ser educado para se tornar um desejo ético, um desejo correto. Mas o Porquê Adoecemos, que é um livrinho de bolso, virou palestra. Aliás, a palestra veio primeiro, depois veio o livro. É um assunto, é um livro que vende muito, de bolso talvez, e até pelo título, Porquê Adoecemos. E a minha Menina dos Olhos, eu trabalho junto com Rogério Coelho, ontem e hoje, com Kardec, sempre atual, que é um livro que comenta trechos da codificação e da revista espírita. O Morte, Para Onde Vamos, Quem é que vai nos receber, também teve uma boa repercussão, porque trouxemos casos de morte que nós presenciamos, que nós vivemos em família, com amigos, eu conto algumas histórias interessantes, e a obra foi escrita visando um conforto para as pessoas atingidas pela separação biológica do fenômeno da morte, ocorrência natural da vida. Então são vários livros, né? O Espiritismo, Escola de Almas, eu conto esse episódio no jardim, quando passei vergonha pública aos 10 anos, que me causou um trauma de timidez, e depois vencida com uma mensagem de Emmanuel, o auxílio virá, e que me libertou desse trauma. Então são esses livros que aí estão. O mundo atual está assim em ebulição. Eu li há poucos dias um depoimento de Chico Xavier, dizendo que confiemos em Deus, que as coisas vão se acertar, que é um momento transitório. Mas, Orson, não se consegue mais assistir a um jornal na TV ou pelo rádio sem a gente sentir uma ponta de tristeza ou até de depressão. Os tempos são chegados? Vivemos uma época realmente de transformação intensa. Essas questões todas que estão envolvendo o Brasil, a corrupção, a violência urbana, os problemas que afetam a humanidade no seu todo, inclusive os problemas de saúde pública, todas essas questões que aí estão, realmente estão a desafiar a nossa capacidade de compreensão e de ação, como você bem disse. E fora do Brasil também? Fora do Brasil, não precisamos nem sair do Brasil, mas o mundo em si está muito conturbado. De repente, hoje as pessoas estão se reunindo na Europa para tentar encontrar um jeito de sublocar 5.000 refugiados de guerra. Aliás, uma obrigação da Europa em relação aos países que estão na sua frente, do outro lado do Mediterrâneo. Mas será que só essas medidas paliativas vão resolver? Como é que vai ficar o nosso mundo a partir de agora, Orson? Pois é, eu vou me valer, Sidney, aproveitando as duas perguntas que você fez na primeira fase e agora essa última, de uma frase que está exatamente, Sidney, no final da mensagem, o auxílio virá, que foi a mensagem que me fez libertar-me do trauma da timidez lá no início da juventude, aos 16 anos, porque aquela mensagem eu sempre usei para mim. Eu sempre a utilizei e utilizo até hoje para os meus desafios individuais. Ela me ajudou muito, eu a utilizo nos últimos 37 anos, 38 anos aproximadamente, quase 40, eu a utilizo nos meus desafios individuais. E agora, com esta questão que o Brasil está vivendo, com a corrupção, esta perturbação política que nós estamos vivendo no país, eu fui olhar a mensagem, fui ler a mensagem com os olhos coletivos, com os olhos pensando na nação. E me surpreendi, pois que a mensagem que nos ajuda individualmente, ela tem um valor coletivo para a nação e para o planeta também. Na última frase da mensagem, o parágrafo final da mensagem, Emmanuel
depois de várias considerações sobre os problemas humanos, inclusive pedindo para que a gente não esmoreça, para que a gente não se entregue, para que Deus não abandone os seus filhos de jeito nenhum. Mas a última frase é vital e ela cabe como resposta às duas perguntas que você fez. Emmanuel diz: por meios que desconheces, Deus permanece agindo. Porque nós não estamos aqui abandonados, esquecidos, desprezados. Nós estamos nos enfrentando com as nossas próprias imperfeições, estamos nos debatendo com as nossas necessidades de mudança. Mas, ao mesmo tempo em que temos que amadurecer pelas experiências rudes que estamos passando, pelos desafios intensos diários, Deus não está desatento com a nossa sequência de vida. Deus, na sua bondade, na sua grandeza, permanece agindo através das suas leis e através da sua atenção permanente com os nossos desafios. Porque somos telespectadores do Despertar e querido Sidney, somos criaturas imensamente amadas pelo Pai Celeste. Você falou que viu com outros olhos essa mensagem de Emmanuel. Eu estou me recordando de que agora, relendo o Livro dos Espíritos, a cada vez que eu leio uma determinada pergunta e resposta, ela me soa, ela me parece com outro conteúdo diferente lá da adolescência. Por que isso acontece? É o amadurecimento que todos nós vamos vivendo. Eu também me surpreendo com as reflexões que as obras básicas me provocam. Não dá a impressão que você nunca viu aquela resposta? E o mais interessante, além dessa impressão que nós ficamos, é observar a atualidade do que ali está. E parece que a resposta ou a pergunta, a reflexão de Kardec, o ensinamento dos Espíritos, dão uma nova luz para os desafios do presente. E aqueles textos estão escritos há mais de 150 anos. No entanto, a gente lê aquilo e se coloca num novo entendimento. É fruto, Sidney e telespectadores amigos, é fruto do amadurecimento moral individual, o amadurecimento pela experiência de vida e do próprio amadurecimento da mentalidade humana, que hoje consegue enxergar a vida de maneira diferente. Até pela evolução tecnológica que provocou isso. Quando que a gente podia pensar em conexão como hoje vivemos tão intensamente com a tecnologia no celular, na internet, etc. Quando que se podia imaginar isso? E a gente lê o Livro dos Espíritos e aquelas respostas parece que se encaixam perfeitamente na realidade que vivemos hoje. E você acha que os tempos estão chegados e aquele processo de expurgo da humanidade terrestre já se iniciou ou nós temos ainda um milênio para percorrer? Não, eu penso que o processo já está iniciado, porque nós estamos vivendo um período de seleção realmente, um período de averiguação das nossas capacidades, das nossas potencialidades morais, para adentrarmos esse novo mundo, essa nova era de regeneração, que não vai ser de um dia para o outro. Mas é um processo longo. Mas com toda essa gente fazendo tantas maldades? Mas é um processo de averiguação final. Muitos estão tendo a última oportunidade de desafios intensos. Daí o cuidado que nós devemos ter como pessoas, como seres humanos, moralmente considerados, para sermos criaturas éticas, criaturas corretas. Apesar de todas as dificuldades e imperfeições que trazemos, é preciso mantermos essa fidelidade ao bem. Eu sempre penso, e tenho repetido em minhas palestras, Sidney, que aqueles que matam, que roubam, que estupram, que violentam, que corrompem, que desviam dinheiro, que manipulam nos bastidores, se soubessem o que os aguardam, não fariam. Porque não é castigo, mas é consequência de uma lei justa e sábia. E embora pareça uma repetição, a lei de Deus é de justiça e bondade e misericórdia. Mas nós sempre teremos que reparar as lesões que causamos em nós mesmos e nos outros. Então, o processo é de vigilância pessoal. O processo é de conduta mesmo. Estamos desafiados pela evolução, pelo processo de amadurecimento humano, a sermos melhores. Há uma obra de Francisco Cândido Xavier, de Humberto de Campos, denominada Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Estamos um pouco distantes ainda? Bastante distantes. É um contrassenso que estamos vivendo. Imaginamos, podemos pensar e refletir que aquele livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que seria muito interessante reler e estudar novamente, é uma proposta coletiva para um povo, para uma nação. Mas nós, como nação, podemos desviar esse objetivo. Podemos comprometer esse objetivo. Daí
E uma outra nação pode ser eleita para ser o coração do mundo? Pois é, poderá ocorrer, porque há uma determinação, há uma lei para isso, mas nós, como nação, temos liberdade coletiva de escolha, porque muitos de nós reclamamos do governo, reclamamos disso ou daquilo, mas o que ocorre no Brasil é fruto de uma decisão coletiva, de uma nação que talvez esteja se comprometendo. Daí o cuidado de termos com todas as questões. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Orson por que adoecemos. Vou perguntar a ele se o Evangelho é uma boa nova e quero saber também alguma coisa sobre a tensão emocional. Não saia daí, voltamos já já. Richard, qual que é a diferença entre centro espírita e centro de Umbanda? Qual o significado que nós podemos atribuir, o significado espiritual para a passagem de ano? O que eu acho é que não deve se misturar Umbanda com Espiritismo. Ou você é umbandista ou é espírita, porque são linhas diferentes, são maneiras diferentes de encarar o próprio fenômeno mediúnico. O Espiritismo é uma coisa, na Umbanda é outra. A mudança de ano deveria ter para todos nós sempre essa característica de reflexão. Pinga Fogo. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje. Passou rápido. Orson Carrares está conosco. Orson, fiquei um pouco preocupado. De repente você disse que eu estou com a minha última oportunidade aqui no planeta Terra, mas e a misericórdia divina não vai me agasalhar no momento certo? Realmente, usar a expressão última oportunidade é uma força de expressão para significar a oportunidade que está sendo desperdiçada. Porque é uma questão de justiça que a negligência, o descuido, a falta de cuidado oportunize novas oportunidades de aprendizado. Então, não se deve encarar isso ao pé da letra como última oportunidade. E aqueles que estão errando, aqueles que estão se comprometendo gravemente, terão novas oportunidades. Poderá ser aqui no planeta mesmo, em situações difíceis, porque desprezaram a oportunidade anterior, ou em outros planetas, uma vez que a Terra não é o único planeta habitado, em condições talvez mais difíceis do que o planeta. Mas isso não pode ser encarado como algo assim fatal, como algo desanimador. Pelo contrário, a misericórdia de Deus não abandona os filhos. Devemos sempre pensar nisso. Mas nós, de nossa vez, devemos agir com retidão. Agora, nós gostaríamos, você olhando para esta câmera aqui, que você nos respondesse, assim, objetivamente, algumas questões, que nós temos um rol de questões aqui, que gostaríamos de passar mais um programa com você. E são questões que exigem mais tempo para serem respondidas. Isso aí. Mas vamos fazer um ping-pong com respostas rápidas. Vou dar um apertozinho a você agora. Orson, por que adoecemos? Adoecemos porque ainda somos teimosos. Adoecemos porque somos ainda presos a condicionamentos, nos deixamos influenciar por opiniões descabidas, agimos com precipitação. As enfermidades são decorrentes das nossas posturas arraigadas, da nossa teimosia, da nossa falta de cuidado com as leis da vida que ainda desconhecemos exatamente. E é preciso cuidar disso. Melhorando a saúde volta. Toda melhora moral ocasiona a saúde física, não há dúvida nenhuma. Fale alguma coisa sobre tensão emocional, Orson. A tensão emocional é proveniente das nossas preocupações, das aflições. Já se sabe, por exemplo, que as preocupações, as angústias, os medos, decepções, fracassos, expectativas não atendidas, frustrações, geram dores musculares, falta de apetite, insônia, diarreia. Então, a tensão emocional é proveniente dessas questões. Mas todos podemos melhorar isso confiando em Deus e agindo sempre em frente, porque a vida conspira a nosso favor. Eliminemos as preocupações e confiemos em Deus, porque este é o caminho. O trabalho ajuda? Muito. É preciso se comprometer com a vida. O trabalho remunerado ou não, nos trabalhos voluntários, nas ações humanitárias, são garantia certa para a tranquilidade humana.
O Evangelho é a boa nova? Não há dúvida nenhuma, o Evangelho é a boa notícia. A própria palavra boa nova, significando a vinda de Jesus ao planeta para trazer a informação do Evangelho, das leis de Deus, que ele viveu em pessoa, é a notícia de alegria, a notícia de esperança, apresentando um Pai de misericórdia e bondade que ama os filhos e ao mesmo tempo nos dá o presente da informação da imortalidade. Sidney e telespectadores amigos, o fato de sermos imortais me encanta. Já imaginou que beleza? A gente nunca vai ter fim, vai viver para sempre e cada vez melhor, porque vamos aprendendo, evoluindo, amadurecendo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é um evangelho só para os espíritas? De forma nenhuma. O Evangelho veio para a humanidade. É preciso não confundir o título da obra. O Evangelho quer dizer a boa nova, a notícia, a vinda, os ensinos de Jesus, à luz do Espiritismo, conforme o Espiritismo, segundo a revelação dos Espíritos. E para entender a revelação dos Espíritos, para entender o Espiritismo, é preciso buscar na fonte original, que é a codificação do Espiritismo, a começar pelo Livro dos Espíritos. Porque teremos uma visão diferenciada da vida e do Evangelho, estudando através das informações trazidas pelos Espíritos, que são recheadas de muito ensinamento. Orson, qual a maior referência de perfeição que nós temos? Nós não temos outra melhor referência senão Jesus, o modelo e guia para a humanidade. Os próprios Espíritos informaram que Jesus é o modelo e guia no questionamento feito por Allan Kardec. Porque Jesus significa o roteiro infalível para a nossa felicidade. Jesus significa o roteiro de felicidade, o roteiro de segurança moral, de segurança psicológica, emocional. Jesus é a luz do mundo. Jesus é aquele a quem devemos seguir. É a maior referência de perfeição, de virtudes que nós temos para seguir. Devemos segui-lo. Nas novelas brasileiras, nas estatísticas brasileiras e além do Brasil, Orson, nota-se que as pessoas, de um modo geral, passaram a acreditar, aceitar a reencarnação. O que você nos fala sobre os projetos reencarnatórios? Os projetos reencarnatórios são planejamentos para a próxima existência. Todos nós estamos enquadrados num planejamento reencarnatório, porque são cuidados efetuados na espiritualidade para o progresso do espírito. Mesmo naqueles casos de gestações de gravidez não previstos, esses casos também se enquadram em projetos, porque a bondade de Deus não abandona seus filhos. E a reencarnação agora abordada em novelas, em filmes, em teatros, em peças teatrais, é por causa da lógica da sua existência. É importante dizer que a reencarnação não é invenção do Espiritismo, não é imaginação de Allan Kardec, não é crença exclusiva dos espíritas. A reencarnação é uma lei divina e ela se opera mediante muitos cuidados de criaturas mais preparadas, de espíritos que cuidam desse detalhe na vida de cada um. E o objetivo principal da reencarnação é exatamente o aprimoramento do intelecto moral. Orson Carrara, Jesus já nasceu perfeito? Jesus é um espírito que caminhou a sua evolução como nós também. Foi um espírito criado simples e ignorante, como ensinam os espíritos. Porque se Jesus tivesse sido criado perfeito, Deus teria sido parcial. Por que criou ele perfeito e criou nós imperfeitos? Jesus não é Deus. Jesus é um irmão mais velho. É alguém apenas que foi criado antes. Ele é apenas mais antigo, mais velho do que nós. Fez a sua trajetória de progresso e alcançou a perfeição, ainda que relativa. Mas é um espírito puro hoje, um espírito perfeito hoje, mas fez a sua escala de progresso como todos nós. Por isso mesmo ele afirmou, vós sois deuses, como a indicar que nós alcançaremos o estágio em que ele está, de perfeição ainda que relativa. É possível isso então chegarmos um dia onde ele está? Todos chegaremos onde ele está, porque a lei do progresso é inevitável, é inexorável. O progresso é lei da vida, é lei de Deus, e todos os espíritos, todos, sem exceção, alcançarão a perfeição ainda que relativa. Por que, Orson, Jesus nasceu na Terra? Qual foi essa finalidade? Ele veio para a Terra para nos ensinar. A sua bondade e a sua grandeza são tão intensas que ele poderia ter enviado em todos os tempos, como enviou, representantes que falassem das leis de Deus, falassem do Evangelho. Mas por amor às criaturas humanas, por amor aos seres que habitam este planeta, ele fez questão de vir pessoalmente, para viver através do exemplo pessoal o caminho que deveríamos seguir.
a sua trajetória vindo à Terra é uma trajetória de amor aos irmãos menores que estão caminhando ainda. Muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Agradeço muito, Sidney, agradeço a atenção dos telespectadores, a oportunidade de estar aqui no Despertar do SEAC, endereçando aos telespectadores o meu abraço de saudação e a minha alegria, a alegria de viver com a gratidão a Deus por esta vida maravilhosa que todos podemos construir com a consciência reta. Muito obrigado, com o meu abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana.